cumprimentos aqui. Legal receber todos vocês. Vamos agora receber a Camila, então. Já tá entrando. Oi, 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 Camila. tudo bom? Tudo bom? Tô vendo umas meinhas, é isso? Sim, as minhas meias listradas da Cadê? campanha dessa semana. Eu juro que eu procurei pelo menos uma blusa listrada e não encontrei. É bem difícil, mas como eu tenho uma coleção e eu passo o ano inteiro procurando, Ah, aí a família aqui do chá gosta de pegar no meu pé por conta da minha coleção. eu até usei. Eu fui da época das minhas listradas quando eu era criança, mas hoje em dia eu não tenho mais. Eu não posso falar sobre esse assunto de época, não, faz muito tempo. Bom, te apresentar para o pessoal, né? Encontrei a Camila aqui no Instagram, na verdade, aproveitei e curti muito, né, a página dela, mostrando dia a dia com o Arthur. E achei que fosse super oportuno a gente convidá-la para conversar um pouquinho sobre a síndrome do cri do chá, mostrar um pouquinho da rotina dela, da história dela com o Arthur, e discutir outros pontos super importantes sobre a síndrome, né, no dia de hoje. De ontem, que era o dia, né, principal da síndrome do chá, mas a gente tem a semana aí de conscientização, né? Camila, eu Isso, acho que era bom a gente começar explicando essa história das meias listradas, né? explico. A campanha mundial foi lançada pela Associação Internacional de Cri do Chá, a 5P-. O que significam as meias listradas? Quem não está muito acostumado com a representação de um cromossomo, o cromossomo ele é representado com listrinhas. Ó, eu tenho aqui, esse é o mascote Eu não da tô Associação conseguindo, Internacional. eu não tô conseguindo ver sua imagem. Tá É todo porque eu mundo. coloquei o panfletinho para mostrar. Você está me vendo agora? Não, aqui ainda tá carregando. É que tá como se Ih, fosse travando teu vídeo. será que é a internet? Não sei. Aqui eu não tô conseguindo te ver. Tem mais gente comentando aqui que não está conseguindo me ver. Tenta usar o seu vídeo e você mostrar o panfleto. Será que você consegue? Eu fiz isso. Fiz isso mesmo. Eu não virei. Deixa eu tentar chegar mais perto. Os meninos estão lá fora, então eu consigo ficar aqui. Talvez seja a internet, não sei. Vê se aqui fica melhor. Se Não, carrega. ainda tá carregando. Não. Deixa eu reiniciar para ver se dá certo. Vamos lá, vamos tentar para ver se agora dá certo. Camila? Melhorou? Carregou agora? Não, ainda continua rodando. Aqui eu nem consigo te ver. Tá só a imagem preta. E eu tô o mais perto possível. Só no Wi-Fi? Tô bem pertinho do roteador agora, só pra não arriscar. A internet tá boa aqui, não sei o que pode ser, não. Quer tentar usar o 4G? Você consegue? Pode ser. Porque às vezes é só isso. Principalmente nessa época, tá todo mundo usando a internet.
Ah, agora foi. Agora a gente tá te vendo. Deixa eu... Vamos lá, deixa eu só resumir para quem está chegando agora. Essa moça aqui é a Camila, essa jovem, eu conheci aqui no Instagram, por meio da página do Arthur, que é o filho dela, que é uma página que tem Cri do Chá. E ontem, que foi o dia, né, mundial, dia oficial, apesar de a gente comentar durante toda a semana sobre a síndrome do Cri do Chá, a gente convidou-la para participar dessa conversa, né, sobre a síndrome, sobre a rotina, sobre os desafios, né, e ela estava mostrando aqui agora a questão das meias, né, quem chegar vai ver ela no outro vídeo as meias, que a gente estava explicando qual o sentido, né, dessas meias. Oi, pessoal que está chegando agora. Eu sou a Camila, sou a mãe do Arthur. No mundo Cri do Chá é o Arthur Terremoto, né? Porque ele desde sempre veio para bagunçar mesmo. Essa semana, a semana do dia 5 de maio, é comemorada no mundo inteiro como a Semana Internacional de Conscientização sobre a Síndrome. Essa data foi criada pela 5P Minus, Associação Internacional, e a gente usa ela aqui no Brasil e em muitos outros países, tá? A campanha que a gente usa para divulgar é uma campanha bonitinha, uma campanha fofa, que é realmente para chamar a atenção. A gente usa meias listradas para representar o cromossomo 5, só que nós usamos com uma perna esticada e uma baixadinha para que a perna esticada represente o lado do cromossomo que não sofreu nenhum impacto e a perna abaixadinha represente o lado do cromossomo que sofreu a perda, que sofreu a deleção, que deu origem à síndrome. Exatamente. Exatamente. Quando a gente vê o cromossomo ali no exame do cariótipo, a gente tem as bandas, né, que é a forma de coloração que a gente tem, e aí a alusão, né, das meias a essas bandas. E aí, o que acontece na síndrome do Cri do Chá? Olha aí as meias coloridas. A síndrome do Cri do Chá ela acontece exatamente por meio de uma deleção, né, do braço curto do cromossomo 5. É por isso que o símbolo, né, da campanha é uma meia maior e uma meia menor. Se a gente abre a página da 5P- na internet, tem associação na Alemanha, tem em vários países. A gente vê exatamente que esse é um símbolo mundial, que todo mundo usa para lembrar do Cri do Chá. Isso, essa campanha ela realmente é mundial, foi a 5P Minus que lançou. Inclusive, o C5, ele é o mascote da síndrome, foi criado pela 5P Minus também, eles autorizaram a gente a usar aqui no Brasil. As meias listradas nasceram em homenagem ao C5. Que legal. Então, acho que é bom a gente situar o pessoal. Eu até postei no meu Instagram pessoal uma enquete para saber quem que já tinha ouvido falar da síndrome do Cri do Chá. E mais de 50%, acho que foi 66%, nunca tinham ouvido falar dessa síndrome, né? A síndrome do Cri do Chá, né, esse termo vem do francês, né, que é o miado do gato, chá é gato em francês, é porque o médico que a descreveu, que foi o Lejeune, em 1963, né? Não é nem tão antiga se a gente para pensar, mas não é porque ela não existia antes, né? Porque ela, na verdade, nunca tinha sido descrita. Isso. Ele identificou exatamente esse choro que parecia um miado do gato que os pacientes tinham, não é isso? Isso mesmo. É a primeira característica que a gente gosta de reforçar mais, porque por conta do choro do gato, a gente consegue diagnosticar essas crianças muito cedo. Esse chorinho, parecido com o do miado do gato, na página do Arthur tem. No Instagram do Arthur tem o vídeo dele na UTI. Ele acontece por conta da laringomalácia, que é uma malformação padrão nas crianças com a síndrome. E é o primeiro indício. Se todos os médicos conhecessem esse chorinho, a gente não teria crianças diagnosticadas com 6 meses, 1 ano, 5, 10 anos de idade. O que chama a atenção é que assim, eles até possuem algumas dismorfias, né? Algumas alterações na face, mas são muito discretas e aí são ainda mais difíceis de a gente diagnosticar, principalmente que não conhece a síndrome. Mas aí, são muito clássicas. Exatamente. São muito fáceis de identificar para quem conhece. Mas se você não conhece, você realmente não consegue associar. A gente vê às vezes que tem alguma coisa diferente, mas nem sempre você bate o olho e diz que é Cri do Chá. Diferente do miado do gato, que você escuta. Clássico. É clássico, você já entende. O que acontece, e chega o paciente para mim assim, é que às vezes o paciente perde esse período. Ele tem a complicação da laringomalácia, cresce, perde esse choro, né? Que a gente sabe que com o tempo ele acaba desaparecendo. E aí já chegou criança com 4, 5 anos, e quando a gente pergunta, a gente já vê a face, quando pergunta sobre o choro, os pais falam, não, ela tem um choro que era igualzinho um miado de gato. A gente ficava procurando em casa
que gato era esse e era a criança, né? Por conta dessa flacidez que a gente tem nessa parte da laringe, o choro ele fica muito mais fino. Né? A gente até vê um ruído parecido em outras crianças que têm laringomalácia. Laringomalácia não é uma alteração que é exclusiva do cri do chá, né? Mas quando a gente junta essas alterações do roxo com esse choro, a gente tem que pensar na síndrome do cri do chá. Não é isso? Me conta um pouquinho como é que foi que o Arthur teve o diagnóstico. Eu tive muita sorte. Eu e meu marido, a gente fala muito, e quem tem muitas amigas nossas aí na live, elas podem até confirmar. Nós tivemos muita sorte, muita sorte. O Arthur nasceu num hospital conhecido aqui em São Paulo, na rede do Horto São Luís, e ele teve uma cianose no berçário. Nós tínhamos algumas suspeitas de uma malformação cerebelar dele, através dos ultrassons da gravidez, mas não era nada confirmado e nós não tínhamos um diagnóstico. Poderia ser um achado de exame, poderia ser algo a pesquisar. Ele nasceu de parto normal e foi para o berçário, como qualquer criança, para tomar aquele banho inaugural que eles fazem para a família ver. Nessa espera no berçário, ele foi deitado no bercinho. Uma coisa que a gente sabe que não pode ser feita com criança cri do chá, ou criança com refluxo, ou com a laringomalácia. Ele ficou deitado no bercinho e ele teve a primeira cianose, por conta de fechamento de laringe. Foi levado para a UTI neonatal e no dia seguinte, a médica responsável pela sala e a enfermeira responsável por cuidar do Arthur foram duas pessoas que já tinham tido outros 6 casos de cri do chá na carreira delas. Olha, eu digo que foi Deus, elas foram anjos da guarda na nossa vida, porque a enfermeira Margarete, uma grande amiga nossa, bateu o olho no Arthur e falou: doutora, esse menino tem a síndrome do gato. Eu não me lembro o nome correto, mas esse menino tem a síndrome do gato. Pede o cariótipo. Foi coletado, o Arthur nasceu numa sexta-feira, comecinho da noite. Foi coletado o cariótipo antes de eu vê-lo. Elas coletaram o cariótipo no sábado de manhãzinha e a gente pegou o diagnóstico dele com 13 dias de vida. Mas antes disso, a gente já começou a investigação. Então, já foi descoberta a disfagia, já foi descoberto o refluxo, já foram descobertas as 4 malformações neurológicas que ele tem. Ele tem 4 malformações no cérebro. Então, a gente já foi investigando antes. Quando chegou o cariótipo, a gente praticamente já tinha o quadro fechado. É engraçado, porque outros casos acontecem na criança laringomalácia, às vezes nem tem tantas malformações e às vezes não tem nem suspeita intraútero. Né? A gente sabe que algumas malformações, porque é um exame que está ali, é um bebê dentro da barriga da mãe. Então não é um exame que às vezes consegue ser tão perfeito nesse sentido. Mas quando a gente tem a suspeita, a gente já fica de olho, né? Então, de repente, pode ser que ele nem tivesse da cianose, você já ia olhar com outro olho, porque tinha ali a suspeita da alteração do cerebelo. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque o Arthur foi um dos pouquíssimos casos que nasceu com alguma suspeita. Tá? Então, a gente tem outras crianças que nasceram com as mesmas malformações que o Arthur tem no cérebro, as mesmas, idênticas, e não foi visto isso no ultrassom. Então, essa variação da ultrassom é porque é um exame que é observador dependente. Depende da experiência, depende da técnica, da deposição do bebê, às vezes, para favorecer. É manual, mas é aí que vem a maior importância da divulgação. Se todos os médicos ultrassonografistas soubessem que uma malformação cerebelar pode indicar uma síndrome, que uma redução cerebelar pode ser sinônimo de uma síndrome, a gente teria mais alertas. E a gente teria médicos pediatras mais preocupados, assim, no pós-parto, em investigar, pedir um cariótipo. E se vier normal, maravilha. Nos Estados Unidos é obrigatório hoje. Nos Estados Unidos hoje, toda criança que nasce, ela faz o cariótipo. Uma coisa também que é importante, mesmo que a gente não tenha o diagnóstico pronto ali de cri do chá na mão, já foi feita toda a investigação, né? Já foram feitos todos os outros exames antes de sair. E já foi mais ou menos orientado ali o tratamento, não foi isso? Na verdade, como a gente ficou muito tempo na UTI com o Arthur, ele ficou 49 dias. Com 13, a gente pegou o diagnóstico do cri do chá, mas com 4 dias, quando ele fez a primeira ressonância,
a neurologista já suspeitou da síndrome por conta dos traços da face. O Arthur tem a face bem arredondada, que é característico. Ele tem o hiperteloirismo, tinha mais forte quando era menor. Tem a prega epicântica, tem as orelhas bem baixas, tem o olhinho puxado para fora, a micrognatia. Ele tem praticamente todas as características que a gente relata na literatura. Então, quando ela olhou as malformações do cérebro e olhou essas características da face, ela já suspeitava ser cri do chá. E ela já avisou a equipe médica. Me pouparam, mas avisaram a equipe médica. Então, nisso a gente já começou o tratamento com fono e físio na UTI mesmo. E com 13 dias pegamos o diagnóstico e aí a gente já começou realmente o estudo completo, buscar formas alternativas para quando ele tivesse alta. E além da alteração do cérebro, ele tem alguma outra malformação? O Arthur, ele tem a malformação da laringe, que é padrão da síndrome. Ele tem malformação no tronco encefálico, corpo caloso, nervo óptico e o cerebelo. Ele nasceu só com CIA e CIV abertas, que são praticamente padrão de criança sindrômica, mas elas fecharam naturalmente. Ele não tem nenhuma malformação crônica no coração. Só para saber, o CIA e CIV são comunicações que a gente pode ter no coração, são sopros, né? Que em alguns casos são mais graves, precisam operar, em outros a gente tem, como o caso do Arthur, não precisou fechar. O coração mesmo, ele trata de fechar. Isso. E ele tem também, ele tem uma malformação no crânio, ele nasceu já com a sutura metópica fechada. E antes de 1 ano de idade, ele já estava com outras suturas começando a calcificar. Então, eles têm a microcefalia, que é padrão da síndrome. O Arthur tem a microcefalia, nasceu com ela já. E a cabecinha dele deixou de crescer, cresceu menos por conta da cranistenose. Uma coisa que é interessante a gente comentar. A microcefalia, o pessoal confunde muito. A microcefalia, quando a gente tem uma malformação, né, que não tem um desenvolvimento do cérebro, o que acontece? As suturas da criança, elas vão crescendo proporcional ao crescimento do cérebro. Então, se até ali os 2 anos de idade, que em geral, onde a gente tem um crescimento, o cérebro não acompanha, as suturas vão fechando. Então, na verdade, não é bem que a patologia seja crânioestenose. Tanto que a gente não opera esse tipo de condição, né? O que a gente tem é uma microcefalia secundária. A dele também foi crânioestenose. A dele foi crânioestenose mesmo. Ele nasceu com a metópica calcificada. Ele não tem nem a marca da metópica. Mas as outras fecharam antes de 1 ano de idade. Então elas começaram a calcificar. Cerebral, exato. E aí... Não foi encaixamento. A dele foi calcificação mesmo. Elas começaram a calcificar antes dos 2 anos. Era crânioestenose porque ela calcificou. Ela não foi só o encaixamento porque o cérebro não cresceu. Quando a criança tem a microcefalia e o cérebro não cresce, o crânio não tem necessidade de crescer. Então ele se acomoda. No caso do Arthur, elas começaram a calcificar mesmo antes da hora. Então a gente teve que acompanhar até hoje, porque tem algumas suturas que elas fecham na adolescência somente. Né? As superiores, elas fecham na adolescência. Então, a gente acompanha todos os anos o Arthur com a nossa neurologista para verificar se esse fechamento não pode prejudicar o crescimento do cérebro. Mas como a microcefalia dele é forte por conta da síndrome, o cérebro parou de crescer e a crânioestenose não afetou a vida dele. Mas é importante, de toda forma, o acompanhamento, porque a gente sabe que pode ter outras repercussões. Sim, né? Sim, a gente tem muito medo de um sangramento. Crise convulsiva é uma coisa que a gente pode ter também em alguns casos, né? Tanto por conta das malformações, como por conta da síndrome também, né? E aí pode acontecer em qualquer época da vida, de toda forma. E é engraçado porque se a gente compara vários pacientes de cri do chá, a gente vê que tem muitas coisas em comum na face, né? Tanto que a enfermeira e a médica que acompanharam, eles viram que tinha aquela face muito característica. E eu acho que esse também é um outro pulo do gato, né, para a gente pensar na conscientização. Se a gente vê um paciente, conhece pacientes que têm a síndrome, quando você vê um outro, é muito mais fácil você lembrar e diagnosticar. A gente brinca, a gente tem um grupo hoje no WhatsApp com 100 famílias. Ah, que legal. Nós temos mais famílias, algumas mães que não conseguem acompanhar, algumas mães que não gostam de grupos, mas nós temos 100 famílias que conversam todos os dias. E a gente chora junto, a gente comemora junto, a gente brinca junto, a gente faz bullying com os nossos filhos junto. E a gente brinca que eles têm grupos de gêmeos. Porque você pega alguns grupos de crianças, eles são
muito parecidos. Você pega a foto do Arthur bebê, por exemplo, você tem outras crianças que são idênticas. O Arthur agora, eu vi que a Nath acabou de entrar, a Natália. Você pega o Arthur bebê, ele é idêntico à Maria Augusta da Risieri. Você pega o Arthur com 2, 3 anos, ele é idêntico ao Otto. Você pega o Danilo, que é mais velho, o Arthur está caminhando para se tornar idêntico ao Danilo. Então são os nossos grupos de gêmeos. A gente tem muitas crianças que são muito parecidas. Uma coisa legal que hoje em dia a gente já sabe, lá na época que foi descrita a síndrome do chá, a gente não sabia. Mas, da mesma forma que acontece, por exemplo, na própria síndrome de Down, né, a região que é deletada, né, do cromossomo 5, ela tem características que estão associadas. Então, a gente sabe que tem uma partezinha do cromossomo 5 que ela está bem associada com a laringomalácia, por exemplo, né, que ela tem a ver com a formação da laringe. Tanto que é difícil, mas alguns raros casos eles podem não ter essa parte deletada, né? E às vezes acabam não tendo esse choro tão comum. Mas as outras, uma parte logo embaixo tem a face típica, né? Que a gente já encontra nesses pacientes. E aí, dependendo de onde é que acontece essa deleção, a gente pode ter algumas variações realmente ali no que a gente chama de fenótipo, né? No que o paciente tem. E aproveitando, a gente já comentou um pouquinho sobre a síndrome. Como é que foi a vida depois que teve alta? O Arthur ele teve algumas complicações depois da alta, porque ele teve uma alergia alimentar super severa. Então a gente teve a nossa primeira quarentena pós-alta por conta de uma infecção, e depois ele precisou ficar 90 dias trancado em casa também, sem contato com mais ninguém. Então, além dos 49 de UTI, mais os 40 da nossa quarentena, precisamos ficar mais 3 meses. O Arthur foi sair de casa com 5 meses para fazer terapia na APAE. Nós conseguimos uma vaga na APAE de São Caetano. A APAE do meu município, eu não consegui vaga até hoje. Então a gente fez atendimento na APAE de São Caetano. Começamos com uma fisioterapeuta particular em casa, que atendia ele uma vez por semana. E da APAE nós fazíamos atendimento 2 vezes por semana de terapia ocupacional, fono e fisioterapia também. São as principais terapias que a gente precisa passar com essas crianças, né? Por conta da hipotonia muscular, a fisioterapia, por conta dos atrasos globais de desenvolvimento, a terapia ocupacional, e por conta da disfagia e da laringomalácia, a fonoterapia. O Arthur é acompanhado até hoje por pediatra, gastropediatra, porque ele tem problemas digestivos por conta da alergia, a nossa neuropediatra, que é outro anjo na nossa vida, e a gente tem uma médica também, que é mais do que especial e que está aí na live com você, que é a doutora Sandra. A doutora Sandra Dória Xavier. Sim, ela é a nossa otorrino. Na verdade, ela é a otorrino oficial do Mundo Cri do Chá, tá? Ela é uma otorrino muito conhecida da Santa Casa, especialista em medicina do sono e mãe de um Cri do Chá adolescente. Nossa, que legal! Então ela acompanha grande parte das nossas crianças, algumas virtualmente, o Arthur presencialmente, porque ela é amiga da família e médica do Arthur. Então, assim, a gente segue com todos esses acompanhamentos do Arthur, desde que ele teve alta do hospital e da quarentena até hoje. Ele mantém todas as... Para mostrar como que o acompanhamento dessa síndrome ela é multidisciplinar. Né? Ela não consegue ficar só com um médico e só com uma terapia. Do mesmo jeito que, por exemplo, mesmo as terapias de estimulação. Se a gente pegar todos os pacientes lá do grupo, nem todo mundo fez o mesmo tempo de fono, o mesmo tempo de físio. Isso é individual de cada um, mas a gente sabe que nem o mesmo método. E nem a mesma metodologia. A gente fala muito sobre isso, a gente troca muita experiência. Então, tem muitas crianças que fazem métodos mais modernos, tem crianças que fazem métodos mais antigos, tem crianças que não têm terapeutas na cidade. A gente tem crianças em cidades do interior que não conseguem uma fono, por exemplo. Então, a gente troca dicas e a mãe faz os exercícios em casa também. O importante é a estimulação constante, frequente e precoce. Pois é, eu até vi aqui agora que alguém comentou que tem uma suspeita de síndrome do chá, mas que não conseguiu ver o cariótipo. Até uma coisa importante. Por mais que a gente tenha a história das meias, né? Porque a gente lembra sempre do cariótipo, às vezes a deleção é muito pequena, o cariótipo não consegue identificar. E a gente pode precisar fazer um exame que tem uma melhor resolução, que é o array. E algumas crianças ainda fazem o exoma depois do array. A gente tem crianças no nosso grupo que deram o cariótipo normal, e no array conseguiram identificar, inclusive, translocação.
Translocação. É engraçado porque normalmente o exame que vê melhor translocação é o próprio cariótipo. Só que essa translocação ela precisa ser grande, ela precisa ser visível e às vezes realmente não é tão fácil. A translocação, ela pode acontecer e ela costuma ser desequilibrada. Por isso que leva a síndrome do cri do chá, porque a gente perde um pedaço. Né? E é importante que aprofunde essa investigação. E aí o papel da exame é o quê? Ele vai tentar identificar se perdeu ou quebrou em algum outro gene e que tem aí alguma outra complicação associada. Né? Então, nem sempre, e até mesmo nisso aí, pode mudar um pouquinho. A alteração é a mesma, tudo acontece ali no 5P, né, no braço curto, o cromossomo 5, mas a investigação, o modo como que essa alteração acontece, realmente pode mudar de paciente para paciente, né? Mas uma coisa importante que acho que é bom a gente colocar aqui, é que tem a suspeita nesse caso, por exemplo, mas do mesmo jeito que o Arthur, antes da gente ter a confirmação, a gente já precisa se programar para fazer a estimulação. Né? Estimular independente aí, quando a gente fala de uma síndrome cromossômica, normalmente as crianças têm atraso, elas têm hipotonia, tem muita alteração, às vezes não necessariamente de laringomalácia, mas uma alteração da fala, dificuldade para sugar, e tudo isso aí já precisa ser trabalhado muito precocemente. Né? Isso tem um impacto muito grande na evolução de cada um deles. É isso mesmo. O Arthur começou com as estimulações ainda na UTI neonatal. Lá na UTI mesmo ele já começou e a gente mantém até hoje. Agora na quarentena a gente está sofrendo bastante sem as nossas terapeutas, todas nós, né? Acabamos nos tornando fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonos, todas as mães. Por isso a importância da gente estar em contato. Porque às vezes uma coisa que eu aprendi e não está funcionando para o Arthur, uma outra mãe teve uma experiência diferente e passa para mim. Ainda sobre o exame, se você me permite voltar um pouquinho, uma das coisas mais importantes sobre a translocação, eu vi que no seu texto, inclusive no seu post, você colocou isso e é uma informação muito importante. Estima-se que 80 a 90% dos casos de cri do chá sejam puramente acidente genético. Mas a gente tem aí 10 a 20% dos casos que podem ser hereditários. Podem ser pais com translocações balanceadas, os pais perderam um pedacinho num cromossomo e foi parar em outro cromossomo, a carga genética completa não teve alteração, então essas pessoas não têm nenhuma característica, nenhuma afecção sindrômica. E essa pessoa pode acabar carregando um cromossomo defeituoso, digamos assim, para o seu filho sem mandar aquele pedacinho que trocou de lugar. E aí você tem a origem da síndrome. Por isso, quando nasce uma criança sindrômica, a primeira recomendação dos médicos é façam o cariótipo dos pais. Nós não fizemos aqui em casa, porque não queríamos ter outro filho. Não estava nos planos. Esse acompanhamento, né, a gente vai fazer dentro do aconselhamento genético, que vai desde ali o diagnóstico até o segmento e a orientação dos pais dentro dessa questão do aconselhamento reprodutivo que a gente fala. E aí, uma coisa importante, isso aí que você falou, é a translocação equilibrada ou translocação balanceada. Os pais realmente podem ser portadores, né? Na verdade, qualquer pessoa que não tem filho ainda, ou às vezes até que tem filho, pode ter uma translocação, que é só uma troca de lugar. Um cromossomo que está colado com o outro, ou um pedaço que está colado com o outro, e que em quem tem, está assintomático, não tem nada. E só vai descobrir quando tem, por exemplo, uma criança que tem uma síndrome com aquela alteração naquele cromossomo, né, do cri do chá. E é muito importante que a gente tenha essa noção, né, dessa possibilidade, para orientar para as próximas gestações, né? Para poder informar sobre esse risco. Claro que isso acho que é uma coisa que é importante deixar clara. Ninguém vai dizer para os pais que não pode ter filho depois disso, né? Porque você é portador de uma translocação que você não pode ter filho, de jeito nenhum. Mas é para ter uma decisão informada. Você saber já aconselhamento mesmo, né? Exato. Informar sobre os riscos, né? Uma coisa é você saber que é portador, né? E outra coisa é você não saber se é o acaso, né? E uma coisa que a gente conversa bastante é sobre os irmãos, né? Porque às vezes os pais sendo portadores da translocação balanceada, às vezes o outro filho que é típico pode também ser portador. Ele tem que saber que ele corre o risco de ter um outro filho. Exatamente. No nosso caso aqui, a gente não fez a investigação porque a gente não pretendia ter outros filhos. Mas aí o mundo veio e deu um susto na gente. E aí vem a Melissa agora, já com acompanhamento absurdo durante os ultrassons pré-natal. Todos os dias a médica quer saber se a gente quer ver o rostinho dela, a gente quer ver o cerebelo. É o principal pra gente. Mas é muito importante, mesmo quem não pretende
dar seguimento, ter outros filhos, eu recomendo fazer, porque, né, às vezes a gente acaba caindo numa outra gestação sem planejamento. Não, e não só isso. Às vezes, quando a criança nasce, mesmo quando o Thiago nasce, os pais não têm mais depois intenção nenhuma. Principalmente se tem um início ali, um perinatal muito complicado, por conta da UTI, às vezes tem que fazer cirurgia, às vezes realmente ali é muito estressante. Mas essa decisão não precisa ser ali naquele momento. Às vezes, dali a 5, 10 anos, eles resolvem ter filho. E aí, novamente, cabe fazer o aconselhamento, né? Para colocar em jogo aí essas questões e esses riscos, né? Às vezes, sim, é surpresa, né? Mas aí, hoje em dia, você tem a possibilidade de acompanhar, Eles investigar de só mudam de perto. ideia mesmo, né? Ou às vezes só muda de ideia, exatamente. É Hoje isso em que você dia... falou desse momento traumático do pós-parto e da UTI. Nós temos muitas mães que têm a depressão por Uhum. conta do diagnóstico, tá? E a gente cuida muito disso. O meu objetivo sempre foi, quem tá comigo desde o começo sabe, e as meninas podem comprovar, inclusive tem uma aí, ó. As crianças são sempre cuidadas. A criança que nasce com uma síndrome, a mãe vai cuidar, o pai vai cuidar, os médicos vão dar atenção. A minha preocupação, o meu foco de trabalho, de divulgação, sempre foi a mãe. Porque a mãe tem que ser forte. A mãe tem que conseguir. A mãe tem que levantar. A mãe tem que tentar. A mãe tem que ir atrás. Agora, quem parou para se preocupar com a dor daquela mãe? É isso que me dói. É onde eu trabalho mais. É onde eu foco mais com as minhas meninas. Quando a gente pega uma mãe recém-diagnosticada, o nosso foco nunca é como está o desenvolvimento da sua criança. É Porque ela fortalecer a está mãe. acompanhando isso. Fortalecer a mãe. Porque se essa mãe não estiver forte, essa criança não vai para lugar nenhum. Só que ela vai continuar sendo cuidada. A mãe, por mais dolorida que ela esteja, por mais machucada que ela esteja, ela vai cuidar daquele pedacinho de Uhum. gente. Agora, aquela mãe acaba ficando invisível. E isso dói. Eu tenho mães no nosso grupo com 3 anos de depressão porque ninguém olha para ela. Porque a Uhum. preocupação é a criança. Andou? Já andou? Não andou? Por que não andou? Não andou porque você não estimulou muito. O filho do vizinho andou. É muita cobrança e nem aquela mãe entende o que está passando dentro dela. Então, assim, o nosso foco no nosso grupo sempre foi o cuidado com a mãe. A gente troca experiência com as crianças, mas a gente não aceita julgamento, a gente não aceita cobrança, a gente não aceita. A gente não deixa a própria mãe se cobrar, porque o Uhum. mundo já cobra demais da Exato. gente, das mães e dos irmãos. Os irmãos, em uma situação típica, um irmão que tem um irmãozinho mais novo acaba sendo esquecido por alguns momentos, por alguns meses, por alguns dias. Ou Um anos irmão até. que tem uma criança especial é esquecido por anos, se você deixar. Então a E gente assim, tem um trabalho muito forte de fortalecer os irmãos também, deles participarem com a gente da divulgação. Se você der uma olhadinha nas páginas, nos Instagrams das nossas mães, né? Nós temos. Eu enchi bastante o saco delas e agora a gente tem várias páginas de Criança Cria do Chá. E em todas essas páginas a gente gosta de. Os mais velhos participam da estimulação, participam da brincadeira, participam da terapia. As meinhas sempre tem os irmãos mais velhos na campanha das meinhas, porque às vezes a gente foca tanto na criança especial, no cuidado com a criança esquece. especial, que a gente acaba esquecendo o restante da família. Mas é, assim, acho que você falou uma coisa muito importante. Envolver a família como um todo no cuidado. Tanto porque não é só a mãe que é responsável por cuidar da Uhum. criança. Acho que todo mundo tem que estar ali envolvido para entender a situação, para ajudar a cuidar. Não dá para a gente colocar toda essa carga em cima da mãe. E uma outra coisa importante também que eu vejo em você, nossa, eu fico super feliz e orgulhosa, que é o empoderamento da família, né? A família, ela se envolvendo nos conhecimentos sobre a síndrome, né? De saber falar e explicar, né? De conhecer o que é que tá vivendo. Isso é bom para vocês se fortalecerem também, né? Imagina que são 8.000 doenças genéticas, a gente não tem como dar conta de todas. Mas é muito bom a gente ver as mães e os pais, tendo todo esse conhecimento e engajamento. É muito, muito legal. Se a gente faz um trabalho muito forte com todas as mães, que é realmente o compartilhamento de informações, a gente tem algumas mães que elas são um pouco mais leigas, são um pouco, às vezes elas têm menos estudo e elas pedem pra gente, elas falam, me manda um textinho de como que eu vou explicar para o médico, como que eu vou explicar para fisioterapeuta.
o que é a síndrome. Então, assim, é muito importante porque a gente tem a Sandra, que é do nosso grupo, que ela faz o papel de agente duplo, sabe? Ela é médica e mãe. Então, ela consegue mostrar pra gente o outro lado também. Não tem como a gente exigir que os médicos saibam de todas as doenças raras. Não tem como a gente querer que os médicos tenham todo esse conhecimento, carreguem. O que a gente pede pra eles é que eles tenham interesse, que eles queiram conhecer. Dei muita sorte, eu dei muita sorte. Todos os médicos que a gente encontra na vida do Arthur, e a gente fala sobre a síndrome de cri do chá, a resposta que a gente tem é sempre assim: não conheço, mas vou pesquisar. Você quer me explicar? Você quer me mostrar? Eu quero aprender com você, mãe. A gente sabe que existem alguns profissionais que não aceitam aprender com uma mãe, né? Então a gente tem esse problema. Engraçado, porque na verdade eu tenho dito o contrário. Eu tenho dito para os pacientes que os especialistas sobre as síndromes são as famílias. Assim, eles acabam conhecendo muito mais do que a gente. Mas é muito importante que a gente consiga divulgar também. Cri do chá é uma das que a gente fala que são protótipos de síndromes conhecidas de microdeleção, microduplicação. Então é uma que vale realmente ter esse conhecimento. Até porque o miado do gato é fácil a gente reconhecer, né? Fácil. Eu vi aqui que teve um comentário de uma professora que trabalha com um paciente de cri do chá. E aí acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dessa outra parte. A gente falou dos tratamentos da área da saúde, né? Mas a gente sabe que não é só isso. A vida do paciente não vai ser só dentro do hospital, dentro de clínica, né? Compartilha aqui um pouquinho com a gente como é que é a vida do Arthur nesse sentido. A questão da educação. Ó, tem um invasor aqui, né? Tem um invasorzinho ali, ó. Oi! Que lindo! Mamãe tá trancada no quarto, eu preciso saber o que tá acontecendo, né? Então, contra tudo e contra todos, nós fomos muito julgados no começo. Ó, a vozinha continua fininha, você vê? Nós fomos muito julgados no começo porque nós decidimos colocar o Arthur na escola com 1 ano de idade. Então eu ouvi que eu ia matar meu filho, eu ouvi que eu era egoísta e eu queria sossego, eu ouvi que a minha carreira era mais importante do que o meu filho, que eu não dava atenção para ele o suficiente. Mas eu e meu marido decidimos com 1 ano de idade colocar o Arthur na escola. Fizemos um documento gigantesco para a escola explicando cada pedacinho da característica da síndrome, cada cuidado necessário, e fomos nas escolas, nós fomos entrevistar as escolas que aceitavam o Arthur. Porque por mais que a lei brasileira de inclusão exija que a criança especial seja aceita na escola, a gente sabe que isso não existe. Eu tive muita recusa ano passado para tentar trocar o Arthur de escola. E eu não quero ele numa escola onde ele não é bem quisto. Eu não vou aplicar a lei brasileira de inclusão para ele ser obrigado a estar numa escola. Que ele não quer. Que não querem ele, né? Uhum. Então ele entrou com 1 ano numa escola, não foi uma boa experiência, e com 1 ano e 3 meses a gente trocou ele de escola. Mas assim, uma decisão que nós tomamos, colocar o Arthur na escola, é uma decisão que eu recomendo para todas as meninas, para todas as mães. Eu recomendo, a melhor estimulação para a criança é a escola, é a convivência, são as outras crianças, é correr junto, é ver e copiar. Porque a fisioterapeuta, sozinha, 1 vez por semana, 2, ela não faz mágica. Não adianta a gente querer que a fisioterapeuta sozinha, em 1 sessão por semana, faça a criança andar. Ela precisa ver como que é o movimento de andar. Ela precisa desenvolver o interesse por andar. E assim, o andar vale para tudo. Para sentar, para pegar objetos. Tudo é complicado. Motor da criança, né? Sim, tudo para as nossas crianças é mais complicado. Então, até mesmo o desenvolvimento cognitivo também. Porque a curiosidade, ela traz o desenvolvimento cognitivo também. E eu percebi que pro Arthur foi excelente. Quando ele entrou na escolinha, ele nem sentava ainda. Teve um salto da aprendizagem. Foi. O Arthur entrou na escolinha quando ele completou 1 ano, aí deu errado, a gente teve que tirar. Em janeiro ele entrou numa outra escola. Ele estava com 1 ano e 3 meses. No mesmo mês ele sentou. No mês seguinte ele se levantou. No mês seguinte ele subiu no sofá. E no mês seguinte ele conseguiu engatinhar. Foi muito rápido. A decisão de entrar na escola, né, tão cedo assim, nada é compartilhada pela família, né? Se você tem condição de colocar na escola, já coloca. Mas uma coisa que é unânime quando a gente vê crianças que têm síndrome genética, eu não vou falar nem só do cri do chá, é o salto de aprendizagem que a criança tem, tanto a parte motora como cognitiva, quando entra na escola. Não é que ela vai fazer terapia na escola, mas aqui a estimulação de outras crianças, a demanda das atividades, ela vai... A interação social, né? Exatamente.
Então, assim, com certeza a gente vê a cada ano que tem aspectos que vão evoluindo realmente, né? E aí ter profissionais capacitados para entender, né? Eu acho que não é nem necessariamente entender sobre a síndrome, mas o cuidado, ter empatia, entender a situação daquela criança, da família é importante também, né? Para E uma que... coisa que eu ouço muito, o Arthur fez amigos na escolinha, e eu ouço muito das mães dessas crianças um agradecimento por permitir que o filho dela cresça com uma criança especial. Eu tenho uma mãe que o menininho estuda com o Arthur desde sempre, e ela fala para mim sempre, ela fala, Camila, eu te agradeço por permitir que o meu filho cresça com esse aprendizado. Que o meu filho cresça conhecendo o Arthur, convivendo com o Arthur, eu sei que ele vai ser uma pessoa melhor por conta do Arthur. Então, assim, é importante a gente fazer a nossa parte pelo mundo também, né? Com certeza, daqui a alguns anos, essas crianças vão lembrar do Arthur quando verem, encontrarem não só outras crianças, mas outras pessoas da idade deles. Porque vão saber lidar. Oi? Vão saber lidar. Exatamente. É muito difícil saber lidar com o diferente hoje. Exatamente. Se a gente pensa há 30 anos atrás, onde é que estavam essas síndromes? 1963 tem 57 anos, né? É a idade, de repente, a idade da minha mãe, praticamente. E naquela época não é que não existiam essas síndromes. Primeiro ficava isso dentro de casa, muitas vezes. Dívidas em casa. Né? Então não tinham o estímulo, né? Elas não eram apresentadas, elas não interagiam com outras pessoas. E hoje em dia a gente sabe que vão ver muito mais, não só porque são mais desenvolvidas, mais independentes, mas também porque a gente tem hoje em dia um avanço tecnológico da medicina em si, até para resolver complicações. Então, crianças que têm uma laringomalácia, que morriam de cianose, morriam bebês, hoje em dia a gente pneumonias sabe que de repetição, pneumonias, quadros de infecção, ou cardiopatia, se fosse uma cardiopatia mais grave. Então, os adultos de hoje têm que saber lidar com esses síndromes, mas também as nossas crianças. E é muito legal que a gente tenha dentro das escolas a oportunidade também de conviver com outras crianças que não tenham síndromes, porque elas que vão entrar daqui a algum tempo, né, no mercado de trabalho, e vão viver o nosso papel hoje, e vão aprender a lidar também. Né? Uma forma de educar. E é muito difícil hoje, a gente ainda vive muito, por incrível que pareça. Eu acredito que a maior evolução que a gente teve com relação às deficiências foi a social, até mais do que a médica. Porque numa síndrome como o cri do chá, por exemplo, que a gente só tem cuidados paliativos e de desenvolvimento, a gente não tem uma cura, a gente não tem um remédio. Sim, então, a evolução da medicina, ela não afetou diretamente a síndrome de cri do chá, mas as terapias e os cuidados complementares. O cuidado como um todo, isso. Agora, a aceitação do mundo é muito diferente. Eu percebi que a Irene tá no chat também, ela tá aqui na live com a gente. A Irene, ela é mãe do Alexandre. O Alexandre, nós perdemos o Alexandre faz 2 anos, a nossa comunidade perdeu o Alexandre faz 2 anos. O Alexandre tinha 43 anos de idade e a Irene não teve as oportunidades que eu tive com o Arthur hoje. De sair com ele na rua, de ir com ele na praia, de enfiar ele num brinquedo de shopping e falar, ele vai brincar sim, porque ele tem o mesmo direito que o outro filho da outra criança, da outra moça. Tá? Então, assim, só que a gente, apesar de tudo isso, eu acho que essa foi a maior evolução que a gente teve. Mas ainda é difícil. Né? Ainda tem muito que lutar. A gente ainda tem muitas mães que tiram a criança de perto. A gente tem muitas mães que afastam os seus filhos dos nossos, porque eles são diferentes. O meu filho baba. Meu filho tem 5 anos de idade, e ele enfia a mão inteira na boca e morde, e baba. E as pessoas olham feio, como se ele estivesse fazendo uma coisa errada, como se ele estivesse roubando alguma coisa. A gente tem muito que evoluir ainda, e eu acho que divulgar, falar... Pode falar. Não, eu vi aqui eu li aqui algum comentário que já não sei onde é que tá. Que as pessoas que não têm filhos com síndromes precisam ser ensinadas. Elas precisam realmente aprender a conviver também. Veja que os filhos delas aprendem na escola, né? Era isso mesmo que eu ia falar. A vantagem da gente colocar as crianças na escola cedo é que às vezes a criança aprende antes do pai. A criança ensina para a mãe e ensina para o pai o que é uma criança deficiente. Quando a gente pergunta para aqueles coleguinhas do Arthur que eu te comentei, eles falam, não mãe, eu já pedi para elas me fazerem vídeo me contando, das crianças contando por que o Arthur é diferente. Ela fala, não, o Arthur é igual, ele só não consegue andar, mas a gente anda para ele.
a criança vê dessa forma, enquanto a mãe olha e ainda olha com preconceito. Muitas mães ainda olham com preconceito. A gente ainda encontra em muitos lugares públicos a dificuldade de acesso, a dificuldade um exemplo para você, um carrossel. Uma criança de 2 anos vai num carrossel e ela gosta daquele movimento, do giro, ela gosta de sentar sozinha, ela consegue se segurar. Uma criança sindrômica, um cri do chá, por exemplo, não vai sentar sozinho ali. Um cri do chá, uma característica comum da síndrome também, é a displasia de quadril. Uhum. O Arthur, por exemplo, é uma criança que não senta num cavalinho até hoje. Ele senta na charretezinha do carrossel, mas no cavalinho com as pernas abertas ele não consegue, ele sente dificuldade para isso. E aí nós vamos junto, eu tenho que ir junto com ele no carrossel. Eu preciso de uma velocidade reduzida daquele carrossel. Eu preciso estar lá para segurá-lo. O funcionário tem que compreender que ele tem uma necessidade diferenciada. E a mãe da outra criança que está do lado não tem que olhar feio porque eu precisei entrar junto com o meu. E acontece. Acontece da gente receber muitos olhares, muitos xingamentos, muito julgamento, porque a gente aprendeu a exigir os direitos deles. E a gente É engraçado que quando a gente fala de empatia, parece que a empatia só se aplica a algumas partes da vida, né? E coisas como essa são exemplos claros de empatia. Até estava comentando esses dias com a história do coronavírus. Como profissionais de saúde foram agredidos, como pacientes que tinham coronavírus estavam sendo olhados de maus olhos. Gente que tem essas áreas, eu falo porque eu trabalho com isso todo dia, elas são mal vistas assim o tempo todo, todos os dias. Né? E até a própria genética, que é uma especialidade que às vezes não é nem conhecida, que não tem nem em todo o Brasil, né? A gente está falando de São Paulo. São Paulo tem 1/3 dos geneticistas do país, né? A gente ainda consegue encontrar. E eu vou te contar, minha amiga, como tem geneticista ruim em São Paulo. Se eu te conto as experiências que a gente já teve, com o geneticista virando para mim e falando: não tenha esperanças, não se apegue ao seu filho, porque ele não vai vingar. E se ele vingar, ele vai ser uma planta. Meu Deus. Eu ouvi essas palavras. Hoje é também dia de conscientização da síndrome de Edwards, né? Que até depois daqui da live eu tenho que preparar material já para postar aqui. E é uma síndrome que ela é incompatível com a vida, né? Engraçado que... Então eu vou te apresentar uma pessoa que você vai adorar para falar sobre síndrome de Edwards. Isso da primeira semana de residência. Isso eu aprendi bem cedo. Primeira semana de residência, eu atendi uma paciente que tinha síndrome de Edwards com... Acho que agora ela deve estar com uns 21 anos de idade. E assim, aquela foi a primeira desmistificação, né? Foi a primeira quebra, né, de tudo isso que a gente vê. E eu li uma frase hoje de manhã, quando eu acordei, que eu já vou lançar daqui a pouco, porque eu acho que é muito válido. Esperança é uma escolha pela vida. É uma aposta na vida. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente não pode tirar. Mesmo o síndrome de Edwards, que a gente sabe que tem complicações, mas hoje em dia a gente já sabe que tem muito... O avanço que eu falo da medicina nesse sentido hoje em dia a gente sabe cuidar melhor de uma cardiopatia, a gente sabe cuidar melhor de complicações, de malformações, né? Então, assim, a chance da criança viver é muito maior. Com certeza. Identificar essas malformações para poder correr atrás, né? Exatamente. Tem uma pessoa, eu acabei entrando no mundo dos raros também. Eu tive a sorte de conseguir entrar no mundo dos raros, de ter um envolvimento com o Instituto Vidas Raras, que é um instituto que eu represento, falo por eles o quanto eu precisar e quanto eu puder, e é um orgulho trabalhar com eles, assim, as meninas são incríveis. E tem a Marília, ela é uma mãe de uma criança com Edwards, ela perdeu o filhinho dela, o Thales. Isso! E ela, depois que ela perdeu o Thales, ela criou a síndrome do amor para abraçar todas as outras mães com Edwards. Então, assim, a Marília é um exemplo incrível para falar sobre Edwards, que mesmo ela tendo perdido o filho dela, ela tem tanta esperança nas crianças com essa síndrome, ela tem tanto amor para dar, é uma coisa linda. A síndrome do amor, eu não a conheço, na verdade, mas eu conheço, na verdade, todo o trabalho. Lá em Ribeirão, foi onde eu fiz residência, a gente recebia muitos pacientes que eram apoiados pela instituição, né, pela Associação do Amor, que vinham para lá, para Ribeirão, para a gente investigar os casos. Então, vinha gente do Brasil inteiro, que eles ajudavam com transporte, ajudavam com hospedagem também. Né? Então, assim, é um trabalho lindo, realmente.
né? E acho que é isso mesmo que já já a gente acaba. O nosso tempo aqui é limitado no Instagram. Mas acho que é isso mesmo que a gente precisa trabalhar. Conscientização, né, da síndrome, para que as pessoas conheçam mais. E às vezes não que necessariamente batam o olho e saibam que é síndrome do chá, mas que tem alguma coisa ali que precisa ser investigado e que não pode demorar a ser tratado. Se é uma criança com hipotonia, que precisa de estimulação, não tardar. Não esperar ter um diagnóstico. E também não sentenciar uma criança ou uma família. Exato. Né? Acho que assim, a gente passou do tempo de colocar sentenças e títulos e jargões. Né? A gente fica criando uma situação que às vezes é totalmente irreal. Né? É muito bom porque eu vejo várias provas de vida disso. E a gente vê todos os dias, né? Crianças que enfrentam e que são muito fortes. E as famílias também. A literatura da síndrome de Cri-du-Chat, você encontra, o que você encontrar de literatura vai estar escrito que eles vivem até 14 a 16 anos. Nós temos no nosso grupo a Pauline, por exemplo, que tem 36 anos, fala mais que eu, e olha que eu falo muito, a Pauline fala mais que eu, tá? Nós temos o Tiago, que tem 40 anos, que faz 41 agora, que a Vera, a mãe dele, quando ela pegou o Arthur no colo a primeira vez, ela chorou, porque ela falou, estou pegando meu filho no colo de novo. É idêntico. O Thiago e o Arthur são muito parecidos. O Thiago tem 41 anos. A gente tem a Débora, que está com 50 anos. Então, assim, tentaram tirar minha esperança quando o Arthur nasceu. Hoje, eu não deixo ninguém tirar a esperança de nenhuma mãe. Eu não deixo. Quando as mães me procuram, elas sempre vêm a mim assim, nossa, Camila, eu achei que meu filho não fosse viver e eu achei o seu. Falei, pois então apaga tudo que você aprendeu, que a gente vai te ensinar tudo de novo. Tudo de novo. É muito bom, assim, os grupos, eu acho que eles fortalecem ainda mais esse cuidado, né? Que uma mãe apoia a outra, que a gente sabe que quando tem diagnóstico não é fácil, né? Talvez como você tá, não tem como saber. Já tinha a história da malformação do cerebelo, já esperava talvez que tivesse alguma coisa. Mas às vezes quando chega Não e tem esperava. diagnóstico, não, A gente é tão boba, né? Eu tinha certeza que o Arthur não tinha não tinha nada, que nada. era só um achado de exame, que ia sair de lá com ele depois de 2 dias. Como a gente é bobinha, né? Mesmo vendo, a gente não quer acreditar. Mas isso faz parte das etapas da reação, né? A gente tem o luto, tem a negação, tem a raiva, até que a gente tem a aceitação. E é importante a gente lidar com cada uma dessas etapas também. Mas a gente E também não deixar. respeitar, sem se cobrar. Eu vejo mães sofrendo porque elas falam: ah, eu já estou em luto há muito tempo, eu preciso sair do luto. Você não precisa nada. Você precisa ser ajudada, ser respeitada e ser apoiada no seu tempo. Uhum. Você não tem que se cobrar para passar por nenhuma fase. Você tem que aceitar e amar seu filho. Sim, claro, mas isso é natural. Agora, eu peço muito para elas, não se cobrem tanto, porque essa cobrança dói, essa cobrança machuca. E também, até cobrar da própria criança. Claro que a gente não vai deixar de estimular, né? Porque a criança a gente sabe que tem mais chance de ter atraso de fala, que a gente vai deixar de estimular. Mas cada criança tem seu tempo também, né? Sim, e comparar só atrapalha. A gente tem isso muito claro no nosso grupo. A gente tem crianças que andaram com 2 anos, o Arthur andou com 4, e a gente tem crianças de 6 que não andam ainda. E daí? E daí? Entender as limitações de cada um. Por exemplo, no caso do Arthur, talvez a questão do cerebelo tenha influenciado aí no equilíbrio da marcha, mas às vezes uma outra Sim, criança que não tem, né, vai ter andar um pouquinho mais rápido. Mas a gente nem pode colocar expectativas, né, nem tirar a esperança de ninguém. Né? Não dá pra a gente colocar isso, usar o mesmo molde, nem para a mãe, nem para a criança, nem para a família. isso que você falou é muito importante. A gente tem um problema muito sério com terapeutas, com fisioterapeutas, de colocar o mesmo molde. A gente tem terapeutas que não conhecem a síndrome e elas acabam avaliando as nossas crianças como Down. Ah, não, eu já conheço síndrome, eu atendo uma criança com Down. Eu já conheço síndrome, eu atendo uma criança com Williams, por exemplo. E ela acaba colocando metas para essa criança baseada em outra experiência, em outra síndrome, sem respeitar os limites e os tempos daquela criança. A criança sofre, a mãe sofre e à toa, porque não vai. Mesmo para essas outras síndromes de Andrade, a gente não pode colocar metas, a gente sabe que tem que estimular. Né? Às vezes a gente precisa apertar, fazer mais de uma sessão por semana, precisa. E aí envolver a família nisso é muito importante, como você falou. A família vira, né? A mãe e o pai viram fisioterapeutas, terapeutas e fonos também. Mas é importante porque
A gente aumenta aí esse estímulo e a criança responde mais rápido. Mas mesmo assim, não quer dizer que vai ser mais rápido do que aquela outro colega ou que aquela outra síndrome. Vai ser mais rápido do que ele mesmo seria sem o estímulo. Exatamente. Ele vai se desenvolver mais do que ele mesmo faria de outra forma. Nunca em comparação. Então a gente comemora, quando nós estamos juntas no nosso grupo, a gente comemora cada coisa que as crianças fazem, independente de quando foi. Tanto que quando o assunto é, ai, minha filha não anda ainda, com quantos anos o seu andou? A gente evita de responder. Para que aquela mãe não comece a cobrar o filho dela porque ele passou ou não da idade. Isso acontece às vezes. E também não se acomodar. Ah, o filho me falou andou com só 7 anos, então o meu tem muito tempo. Na verdade, às vezes a gente precisa ajustar a terapia. Às vezes, de repente, quando a gente vai reavaliar, né, passa com o neuro, passa com o geneticista, não, aqui, de repente, cabe um pouquinho mais de terapia ou a gente precisa reforçar alguma outra coisa. E às vezes a criança não vai andar. Sim, também tem isso. Às vezes a criança não vai andar. Isso vale essa questão do o que é que vai fazer. Se vai aprender a ler, se vai falar, se vai andar. A gente não tem como prever. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A deficiência intelectual ela é muito presente e muito forte na síndrome de Cri-du-Chat. E eu tenho percebido que ninguém faz a menor ideia do que é deficiência intelectual. A deficiência intelectual ela é um mistério. A gente percebe que as pessoas elas veem como a pessoa deficiente é aquela pessoa acamada. Se a pessoa não está na cama, ela não é deficiente, ela é normal. O famoso normal. E confunde, assim, deficiência intelectual, isso merece uma outra live. Mas a deficiência intelectual é um mundo, na verdade. Tem milhares de causas. É um espectro. Tem quadros muito leves e quadros muito graves. Tem a deficiência cognitiva, tem a deficiência motora, a deficiência física. Então, tem da deficiência visual, auditiva. Então, assim, deficiente virou um estigma, na verdade. Né? É um título que a gente coloca, diferente da gente dizer, não, é uma criança com um Cri-du-Chat, né? A gente acaba dizendo, não, é uma criança deficiente ou uma criança com uma síndrome. Né? Mas eu gosto de reforçar muito que o Arthur tem a deficiência intelectual, porque às vezes as pessoas olham e falam, nossa, que bonitinho, ele anda, ele corre, ele brinca. Então ele já lê, né? Não. Ah, ele anda, ele corre, ele... Teve uma colega nossa que ela ouviu uma pessoa da família falar, ah, ele te reconhece como mãe dele, né? Então ele não tem deficiência intelectual. Não, gente. A deficiência intelectual é muito ampla, é um leque muito grande. E a criança tem que ser respeitada pela deficiência dela, ela tem que ser respeitada pela limitação dela. Então, às vezes a criança tem a parte motora não tão compreendida, não tão comprometida, mas a deficiência intelectual vai impedir ela de andar um dia. Isso tem que ser respeitado. Camila, a Bernadette está perguntando se você conhece algum grupo de apoio para um professor participar. Acho que ela que falou que tem um paciente, uma aluna que tem Cri-du-Chat. Então, fala para ela chamar a gente no direct, para ela me chamar no direct. A gente conversa com ela. Nós temos o nosso grupo. Como que a gente faz? Quando alguém quer ter um aconselhamento, a gente pergunta para as meninas. Pessoal, todo mundo está de acordo da gente colocar essa professora aqui por uma semana, 2 dias. A gente tira todas as dúvidas dela. E depois a gente remove ela do grupo. Mas a gente dá todo esse apoio, sim. É um intensivão. A gente quer muito que as professoras queiram cuidar das nossas crianças. Que elas queiram aprender. Porque amanhã ou depois ela vai ter outra criança e outra criança. E esse interesse pra gente não tem preço. Assim, é muito bom. É a mesma coisa que acontece com os médicos. Os professores não têm... O médico estuda as síndromes, né? Principalmente a ciência da genética. Mas os professores não têm como dar conta de todas as síndromes. Mas se você tem a oportunidade de aprender, né, com um grupo de mães, ou um grupo de pacientes, é muito importante porque ajuda até também no trabalho de inclusão de outras condições, né? A gente sabe que nessas salas de inclusão, a gente não tem só Cri-du-Chat, a gente tem várias outras síndromes, várias condições, inclusive não genéticas, e essa experiência é muito enriquecedora, não é isso? E pra gente o interesse é o que mais conta. Se ela tá interessada em dar o melhor para essa criança, a gente vai ajudá-la a dar o melhor para essa criança, com certeza. Acho que Bernadette, espero que ela tenha escutado aqui. Para falar aí depois com o Instagram é Tutu. O Cri-du-Chat. Muito... A página foi criada assim, Tutu e o Cri-du-Chat, porque a gente queria deixar bem claro que o Arthur vem antes da síndrome. Existe um Arthur antes da síndrome. Isso é muito ele não é um Cri-du-Chat, ele tem Cri-du-Chat. Não limita, a criança não se limita àquela síndrome. Ele não é só a síndrome.
Ele tem a síndrome, mas antes disso ele tem muitas outras coisas, muitas outras características, muitas outras vontades, gostos. A gente conversa muito sobre isso entre mães, por exemplo, que eles têm muitas similaridades, Uhum. Mas mas tem eles coisas também têm individuais. muitas diferenças. Tem muita coisa que é individual da criança. Por isso que a gente não pode, de novo, usar uma forma e querer Molde, tratar todo mundo, tanto da questão do ponto de vista da saúde, das terapias, ou até mesmo na escola. De repente, professoras que têm mais de uma criança querido do chá, a gente não pode esperar que tenha o mesmo desenvolvimento, os mesmos gostos, ou até mesmo o mesmo comportamento, né? a gente tem terapeutas, inclusive, que atendem mais de uma criança com cri do chá. E o direcionamento é diferente, porque as crianças se desenvolvem de forma diferente. É o famoso. A gente vê muitas pessoas falando sobre síndrome de Down, e elas falam: ah, é o cromossomo do amor. Então toda criança com Down ela é amorosa, toda criança com Down ela é carinhosa. Não, toda criança é amorosa, toda criança é carinhosa. Aquela criança que tem síndrome de Down, ela tem as características dela. Até Você porque não tem pode criança com síndrome da Down que não é rotular. nem tão carinhosa assim, então a gente não pode carimbar ali a Exato, não criança. pode rotular. Só porque ela tem Down, ela é uma criança amorosa. Não, ela é uma criança amorosa porque a mãe deu amor, o pai deu amor, porque ela foi ensinada a ser assim. Não porque ela tem um cromossomo a mais. É a mesma coisa com a síndrome de cri do chá. A gente toma muito cuidado para não colocá-los na mesma panela. Camila, a gente tá quase acabando já o nosso tempo. Estão chamando o Tutu para dar um tchau aqui pra gente. Ih, deixa eu caçar a tranqueirinha. Arthur? Vamos ver onde ele E foi parar. aproveitar e já ir agradecendo a Camila por ter aceitado aqui o convite. Onde conheci, encontrei aí no Instagram, né? Encontrei várias famílias com o Cri do Chá. Foi muito bom. Oi, lindão! Olha aqui, ó. Vem falar oi. Vem falar oi. Vem aqui. Para de morder o brinquedo. Fala oi. Não? Olha que linda. Ele quer dar beijo. Ele vê tela, ele quer dar beijo. Sempre. Ele corre, mostra a casa inteira. Eu já falei, eu vou falar tchau também. Fala você. Olha lá, a fase oral levemente acentuada, né? Sempre mastigando alguma coisa. Tem coisa na boca. Ele tá muito concentrado no desenho porque eu pedi pro irmão mais velho cuidar dele. E ele nunca pode entrar no quarto. Quando ele pode entrar no quarto, ele não faz mais nada. Só quer ficar aqui no quarto do irmão. Olha, eu que queria te agradecer muito, porque pra gente é muito importante ter esse espaço, é muito importante a gente poder falar sobre a síndrome, é muito importante a gente mostrar para o mundo que a gente existe. Porque a gente precisa que as pessoas saibam que a gente existe, que as nossas crianças existem. Obrigada mesmo por esse espaço, por essa oportunidade da gente colocar nossas crianças no mapa. Então, acho que a missão da gente tem um minutinho. A missão é exatamente divulgar. Não é porque é raro que não precisa ser conhecido. As pessoas não precisam aprender a lidar. Né? Eu acho que a gente está aqui realmente para ter esse espaço para educar e para incentivar. Né? Também parabéns pela página, parabéns para todas as mães e pais que estão aí nessa luta, né? Que estão engajados em tornar o mundo dessas crianças ainda melhor. Né? Tá sendo difícil para a gente, mas acho que o futuro a gente está construindo agora. Né? Então, deixo um beijo aqui para todo mundo, né, que tá aqui junto, que participou da live também. E a gente fica à disposição para o que vocês precisarem, tá certo? Eu fico, quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber mais, conhecer um pouco mais sobre o Arthur, a rotina, outras crianças, pode procurar a gente, fica à vontade. Ó, o pessoal que tá para participar, fala aqui com a Camila. E muita sorte aí nesse trabalho. Deus abençoe vocês, não só vocês, mas todas as famílias. E eu acho que é isso. Vamos esgotar aqui em alguns segundos. Um beijo, gente. Tchau, obrigada.